em flagrante e a sua prisão ali, eventualmente, depois analisada pelo Poder Judiciário, convertida em crime. Bom dia, pessoal. Ó, boa noite, pessoal. Ainda estou no período do dia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Sejam noite, Marcelo. bem-vindos. Boa noite. Estamos dando início aí a mais um workshop aí com a presença do Alisson. Alisson, se você já quiser aí sua apresentação. Olá, gente. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Estamos te ouvindo Sim. sim. Gente, eu vou Ótimo. pedir para que todos fechem o microfone para a gente poder ter o mínimo de interrupção possível. Os que ainda não participaram, né? A gente está tendo muita gente nova aqui. A gente abre no final da fala do Alisson perguntas. Já podem, obviamente, colocar lá alguma coisa no chat que eu vou monitorando e certificar. E a gravação desse workshop a gente também disponibiliza no grupo. Para quem ainda não entrou no grupo, por favor, né, faça. Eu vou deixar aqui o link. E é por meio desse grupo que a gente disponibiliza também informações. Eu queria, desde já, agradecer o Alisson pelo aceite, né? Dizer aí que ele é um amigo, né? Desde 2020, acredito eu, 2020, alguma coisa assim, né, Alisson? Quando a gente deu lá a disciplina de semiótica, curso que o Alisson é coordenador, vai trazer para vocês This aqui meeting is talvez being recorded. algumas Algumas informações. informações. E nessa E condição aí, a nessa gente condição aí, a gente Tá está dando um tendo. retorno seu aí. está tendo. Não sei se é. Então, nessa condição, está tendo ainda o retorno? Parece que não. Só Então, seu nessa áudio que tá condição. cortando um pouquinho, mas eu acho que é do seu microfone. Né? Mas eu estou só com computador. Mas vamos lá, eu vou dar um mute daqui a pouco. Isso que é coordenador do curso de Brand na PUC, está aí com um workshop de imersão em inteligência artificial, fazendo aqui publicidade, que o conselho também está envolvido, né, Alisson, nesse Isso, evento, parceiro porque nosso. acredita muito de tanto acreditar, né, e fazendo aí, obviamente, tendo a certeza disso, a gente alcançou hoje, o Alisson, com o seu evento, o maior número de inscritos em todos os eventos. Até então, a gente promoveu aqui, nós estamos passando aí da casa dos 280 inscritos. Então, esse é o Olha só. momento aí que a gente celebra muito essa sua participação, porque não só o assunto, mas com certeza a sua participação, a sua presença, que fez desse evento aí um sucesso de inscrição. Alisson, com você, eu já Gente, agradeço. Posso excelente. aí, para que todos fechem o microfone para a gente poder ter uma apresentação aí massa. Valeu, Alisson. Excelente. Obrigado, Valdeci. Obrigado a todos e todas pela presença maciça aí. Tem muita gente que talvez eu conheça aqui, mas eu não estou reconhecendo pelo nome. Talvez a gente já tenha conversado às vezes é amigo do, amigo de LinkedIn, amigo de Instagram. Tem pessoal aqui também, a Vera, lá da Bracon, enfim, tem muita gente aqui. Eu queria não, então, agradecer, dizendo que a gente vai dar um tiro bem curto, né? A gente tem pouco tempo para trabalhar aqui essa temática com vocês. Eu vou deixar ao final que a gente faça, então, as perguntas aí. Valdeci, não sei se você já está gravando, pessoal, depois, quem tiver com o microfone aberto aí também, por favor, desligue, por favor, só para não nos interromper e a gente volta a conversar. Gente, falando rapidamente aqui, para quem não me conhece, meu nome é Alisson e para quem me conhece também, eu sou professor já da PUC há muitos anos, coordeno o curso de MBA em Branding, junto com a Fernanda Cabral, que deve estar aqui também em algum lugar aqui desta sala, pois ela vai dar as caras aí. E atualmente eu faço um doutorado em inteligência artificial na UFMG, então tenho estudado muito inteligência artificial e é uma temática que eu tenho me dedicado pelo menos 10 horas por dia aí, todos os dias, para dar conta
de tanta mudança, toda hora tem coisa nova, toda hora tem tecnologias que estão cada vez mais robustas. E a gente vai tratar um pouco dessa temática aqui. Para quem gosta de ler, quem gosta de se especializar, quem gosta de entender um pouco para onde que a banda está tocando, trouxe aqui algumas referências. Eu também posso compartilhar com vocês depois esse material sem problema algum, mas só para trazer para vocês aqui um pouco de duas frentes, digamos assim. Primeiro são os livros. Eu tenho usado, inclusive, muitos como referência bibliográfica no meu trabalho de doutorado. E as pesquisas trazem, de maneira direta ou indireta, as questões ligadas à IA. Tem pesquisa do Fórum Econômico Mundial, tem pesquisa do The State of AI 2025, tem muitas pesquisas novas que dão um cenário para a gente de como é que as empresas estão trabalhando essa Essa temática. temática. Eu Tá? terminei a faculdade, agora eu vou fazer de Oi. física. E ontem teve aula. A Maria está aqui. Acho que estava. Não, agora acho que estava vazando, mas agora está tranquilo. Então, gente, tem muito material legal aqui para estudar. Quem estiver disposto a estudar, saiba que tem muito conteúdo rico aí, inclusive cursos também. Eu tenho feito muitos cursos de IA. Depois eu posso compartilhar com vocês um pouco mais sobre isso, tá? Mas entrando um pouco na nossa discussão de hoje, eu começo com essa frase aqui do Yuval Harari, que é bem interessante, que fala que uma nova classe de pessoas está surgindo, a classe dos inúteis, né? É um pouco severa essa fala dele, mas a gente está vendo uma transformação no mundo, gente, que a gente não vê desde a Revolução Industrial, sabe? Porque não é só uma moda, não é um metaverso melhorado, é uma transformação nos negócios, uma transformação no jeito que a gente se relaciona com as máquinas. Porque pela primeira vez a máquina toma decisões, não é só a gente que toma decisão, não é só a gente que decide, define o que vai acontecer. Então, hoje as máquinas já trabalham de maneira autônoma, que é uma nova força de trabalho para o mundo, para resolver questões que são muitas vezes cansativas, repetitivas, ou que impossibilitam a gente de ter uma plenitude, porque você analisar 2.000 páginas, 10.000 páginas, 100.000 linhas de um código, isso é muito difícil. Com a IA, isso é para ela uma coisa super simples, super corriqueira, tá? Então, essa mudança está acontecendo por conta exatamente dessa transformação. Eu gosto muito, como eu tenho estudado muito IA e tenho entendido que tudo que a IA construiu até hoje, gente, tudo que ela desenvolveu até hoje, foi por conta do conhecimento humano que nós aprendemos, desenvolvemos, escrevemos, etc. Então ela aprendeu, o aprendizado dela vem daqui para trás, né? E daqui para frente, como é que ela continuará aprendendo? Se a gente lê pouco, se a gente discute pouco, se a gente se aprofunda pouco, a resposta da IA também vai refletir essa sociedade. Então, se no passado, ou seja, de hoje para trás, ela consumiu textos de qualidade, bem escritos, e etc., como é que vai ser daqui para frente se a gente não consumir conteúdo, se a gente não produzir conteúdo de qualidade? Então, a matéria-prima da IA é o conteúdo, é a informação, é o conhecimento. Se está fraco, vai ficar fraco para a gente, porque ela vai devolver isso. Então, que uma brincadeira que a livraria é uma área Wi-Fi, não é Wi-Fi free, é AI free, né? O que que essas empresas, então, gente, têm em comum, né? Entrando um pouco mais aqui na questão das marcas. Eram marcas muito consolidadas, eram marcas extremamente potentes no século passado e hoje ficaram irrelevantes, né? Alguma coisa da Kodak caminhou para mineração de Bitcoin, alguma coisa, mas a gente não teve aí uma manutenção dessas marcas, porque elas não se transformaram aí ao longo do tempo, em especial na virada do século, né? A Blockbuster, só para a gente ter uma ideia, tinha 4.550 lojas. Para ser mais preciso, se não me falha a memória, 4.551 lojas no mundo. Inclusive em Belo Horizonte tinha várias, e é um modelo de negócio que não existe mais, né? Foi suplantado por uma tecnologia extremamente disruptiva que veio com a Netflix. A Netflix não nasce online, não nasce como streaming, mas ele nasce com esse DNA de inovação. Então,
Para as marcas se transformarem, continuarem existindo, elas precisam entender que as coisas mudaram de uma maneira muito rápida no mundo e continuarão mudando cada vez mais rápido. Esse gráfico eu gosto muito, que traz aí as revoluções no mundo, né? O que são essas revoluções que acontecem ao longo da história? A gente teve, então, uma importante revolução, a Revolução Agrícola, 12 mil anos atrás, onde, então, a gente fez uma mudança social muito significativa no mundo. Depois a gente teve, depois de muito tempo, né, a gente teve uma segunda revolução, ou uma outra revolução, que é a Revolução Industrial, no meados do século XVIII, que também permitiu que a gente pensasse sobre isso, que o mundo se reconfigurasse, que a gente aprendesse, que os escritores escrevessem sobre, que a gente colocava isso nos livros didáticos, dava tempo para fazer as coisas para que a gente entendesse a mudança no mundo. Mas a partir aí do século XX, né, meados aí de 1950, mais ou menos, a gente então entra na era da Revolução Digital. E lá em 1956, o John McCarthy fala pela primeira vez, né, esse termo de inteligência artificial, e a partir daí, então, começa-se uma silenciosa revolução que culminou para a gente, mais ou menos em 2022, com a chegada do ChatGPT. Mas ela já vem fazendo parte das pesquisas em guerra, das pesquisas científicas já há muito tempo, desde aquela época. E agora a gente está vivendo uma transformação ainda mais significativa por conta das revoluções que estão sobrepostas umas às outras, né? Então a gente não vai ter tempo muito de respirar enquanto uma coisa acontece sobreposta à outra. E isso acaba complicando a nossa vida porque a gente não consegue entender exatamente para onde que a banda vai tocar. Tudo muito rápido, tudo muito forte, mudanças muito significativas. Na área da medicina, a gente vai ter ganhos exponenciais agora por conta da inteligência artificial para fazer análise de imagens e por aí vai. Então, a gente vai ter uma grande transformação no mundo nos próximos 5 anos. Em 10 anos, então, vai ser uma coisa ainda mais brutal. A gente, então, vive o que as pessoas estão chamando de maneira geral do tal da Eification, Érica Pessoa, tudo bem com você, Érica? Tudo jóia. A gente então está vivendo agora uma coisa chamada Eification, né? Ou inteligência artificial em tudo, né? Desde desse uso geral, esse uso recreativo que a gente faz, esse uso aí do chat GPT, até as questões ligadas às APIs, que você faz integração com sistemas, com banco de dados, com automações, inclusive é o que eu vou trabalhar nesse evento do dia 27 é o uso embarcado, onde que esses dispositivos conectados com inteligência artificial vão tomar decisões, se a gente permitir, claro, né? A LG já tem uma frente desde o ano retrasado, onde que os dispositivos que ela fabrica já têm inteligência artificial embutida, a Samsung e várias outras marcas, de modo que você vai conseguir organizar tudo isso por meio de inteligência artificial, controlar a temperatura à distância, fazer uma série de uso de equipamentos de maneira remota e de maneira automática, se você quiser. Mas isso é apenas o começo, né, gente? Olhando para a velocidade que o chat GPT vem evoluindo, no tempo que ele surgiu para a gente em 2022, quase ontem, né? Se a versão 3 tinha 175 bilhões de parâmetros, significa que ela tem uma capacidade de processar uma série de parâmetros ao mesmo tempo, né? Ou seja, isso já era absurdo quando a gente falava lá em 2022. Depois, quando chega o ChatGPT com 1,8 trilhão de parâmetros, a gente fala assim, não é possível que isso aí vai evoluir ainda mais. Até que o ChatGPT 5, que já está na versão 5.2, consegue 17 trilhões de parâmetros. Então, isso significa o quê? Que mesmo que você entregue um volume muito grande de variáveis, né, bilhões de variáveis, ela consegue processar isso. Uma das provas de que isso realmente está transformando é aquela máxima agora do foguete. As startups falam assim, foguete não dá ré, né? Mentira, foguete dá ré agora, e dá ré muito bem, inclusive, né? Foi o que o Elon Musk conseguiu
quando ele juntou aí 100 mil GPUs, que o próprio presidente da NVIDIA disse que demoraria 2 anos para que isso fosse possível. Em apenas 19 dias, né, por conta da inteligência humana e da capacidade humana, a gente conseguiu fazer esse feito histórico, que é usar essa quantidade de parâmetros. Imagina você ter que controlar temperatura, pressão, peso e etc., para que esse foguete volte para a Terra. Quantas variáveis existem aí? Então, a inteligência artificial, especificamente as GPUs, são capazes de controlar tudo isso. E se controla isso, consegue sequenciar o nosso DNA, consegue contar coisas que a gente nunca conseguiu contar, e por aí vai, né? Então, a gente está vivendo agora um mundo totalmente transformado e parece que a coisa piora um pouco mais quando a gente, então, chega na inteligência artificial geral, que é uma inteligência artificial que tem uma capacidade superior à nossa, né? Você imagina quando a gente pensa já na quantidade de coisas que a IA faz, como é que seria essa IA que fosse superior à capacidade humana? Aí fica uma questão filosófica, né, gente? O que que é superior ao humano? Qual que é o limite do humano? E o que que a IA consegue fazer tão bem quanto a gente, do tipo criatividade? Acho que para branding a gente tem muito isso para tratar aqui, nós vamos falar disso aqui também. Eu tô correndo um pouco, gente, por causa do tempo, tá? Depois a gente respira e conversa, volta, mas só para a gente dar conta de passar umas coisas que eu acho que são importantes aqui. Olhando o relatório sobre o futuro do emprego do Fórum Econômico Mundial, gente, uma das questões mais importantes que está aí em relação às habilidades até 2030 está exatamente a criatividade, né? Por que que a IA não consegue ser tão criativa quanto a gente? Porque ela não consegue olhar contextos como a gente consegue olhar, né? Então a gente consegue fazer uma série de observações, apesar, além da nossa capacidade adquirida, além da nossa experiência, da nossa expertise, tem uma coisa que a IA não tem, que é uma coisa chamada feeling, né? Aquele sentimento, aquela sensação, aquela percepção. E a criatividade é um critério muito humano. Outra habilidade muito interessante trazida aqui por esse relatório do Fórum Econômico Mundial está ligado a essa aprendizado ao longo da vida, né? O long life learning, né? Não dá mais para você falar assim, fiz minha pós-graduação, tô livre, né? Você vai fazer uma, duas, três, 10, 50 e vai descobrir que você não sabe nada, né? Que você sabe um pedacinho de quase nada, porque o conhecimento está vasto, está amplo, os desafios das empresas mudam. Então, aquilo que você aprendeu sobre a gestão de negócios no século passado vem se transformando de uma maneira brutal, né? Outra questão importante aqui é a liderança e influência social. Isso também é uma característica muito importante para a gente se destacar frente à inteligência artificial. As habilidades necessárias para empregos que envolvem AI estão mudando 66% mais rápido que para outros empregos. Então, é urgente essa mudança, esse olhar de como que eu utilizo a inteligência artificial nos meus negócios. E os problemas da IA, gente? Como é que a gente resolve isso? Quando a gente fala de marca, quando a gente fala de relações públicas, quando a gente fala de pessoas, né, a gente sempre vai ter o viés como um problema na nossa sociedade. Como a inteligência artificial ela alimentou-se do que a gente tem de bom e de ruim, ela então acaba externalizando isso também nas respostas. Cabe a nós, né, enquanto pessoas de bem, evitar esse viés, reduzir esse viés e questionar esse viés da IA, né? Uma área que eu estou estudando dentro do doutorado é o letramento em inteligência artificial e a gente fala muito sobre ética, né? Então, não é só porque a IA te entregou uma imagem que você tem que aceitá-la, né? Então, isso é importantíssimo porque assim a gente vai conseguir educar a IA para uma sociedade melhor. Veja esse exemplo aqui. Isso está no livro do Eitan Molik, que chama Co-Inteligência, né? A palavra lawyer não tem gênero em inglês. Então, quando você fala assim, criar uma imagem de uma ou de um advogado, o que que ele faz, né? O que que o Copilot, Gemini e o ChatGPT fazem? Coloca uma imagem de um homem. Então, advogado é homem, a juíza é homem, não pode ser mulher? Por que que não pode? Então, cabe a nós
questionar isso, né? Quando a gente está levando isso para o branding, está levando isso para relações com as marcas, é sempre colocar a equipe, o time, todo mundo de olho nessas respostas, para que a gente consiga ser inclusivo nos nossos comerciais, na nossa relação. Num inocente post de Instagram, pode ter um viés ali incluído que é muito perigoso, tá? Então, essa é uma questão interessante. Não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, vale muito a pena, chama Coded Bias da Netflix, que é um documentário de uma mulher é, estudante do MIT. Ela não consegue entrar no prédio dela que tem reconhecimento facial porque ela é uma pessoa preta e a câmera não reconhece ela, simplesmente isso. Ela anda com a máscara na bolsa para poder entrar no prédio onde ela mora. E aí ela foi atrás para tentar descobrir o que que era isso e descobriu, né? Inclusive mudou a legislação dos Estados Unidos em relação a isso por conta desse viés do algoritmo. Quando eu pedi aqui para uma outra IA colocar 4 pessoas comemorando, o que que eles fazem? Colocam pessoas brancas comemorando. Então, sempre está relacionado com questões positivas as imagens de pessoas brancas. Isso é muito perigoso, né? Então, o viés está muito presente na nossa vida e na IA também. Um efeito que a gente pode ver exemplos incríveis que estão acontecendo é como esse aí do Chama Deb, que é a nossa primeira IA para igualdade racial. Está disponível, basta você entrar no Instagram, você faz qualquer tipo de pergunta para ela e ela tem ali uma resposta muito bem elaborada para você fazer aí o seu letramento em inclusão e diversidade. Esses são ações, são trabalhos feitos com muita qualidade e que fazem aí um contraponto a essa crescente onda de viés do algoritmo. Por que que é perigoso, por exemplo, as imagens hiperrealistas, né, gente? Isso aqui são imagens de Gaza. É, será que essas crianças que estão sofrendo em Gaza são assim como essa imagem mostra, né? Que parece que são meninos que estão meramente precisando de um banho. Mas, na verdade, eles estão passando fome, eles estão muitos mutilados, tem crianças ali com problemas muito sérios de saúde. A partir do momento que você pega uma imagem dessa e publica como para ilustrar uma matéria sobre Gaza, você está reverberando algo que não é verdade, né? Ou seja, você está mostrando para o mundo que existe ali uma certa estética favorável, digamos assim, né? E o que é péssimo, porque você não consegue mostrar o que realmente é real. Então, nas marcas, a gente também tem que deixar elas cada vez mais. A IA vai fazer isso, ela vai maquiar muito quando você pedir uma imagem, ela vai tirar detritos, ela vai tirar coisas que estão sujas, ela vai deixar sempre umas coisas muito bonitas, assim, esteticamente falando, mas cuidado, porque por trás disso tem um viés, né? Quais seriam, então, esses riscos, tá, gente, da IA? Dificuldade de entender contextos, as alucinações ainda são frequentes, os estereótipos e os vieses, como eu falei, e esses riscos das imagens hiperrealistas. Eu vou correr aqui um pouquinho só para a gente passar para essa parte que é importante. Empresas AI first, né? O que que é isso? Surgem novos modelos de negócio nas empresas, tá tendo aí uma debandada, assim, tá todo mundo correndo, é bolha, tá, gente? Isso vai romper. Empresas consolidadas, empresas que trabalham de maneira muito séria vão se manter no mercado, mas existe uma grande pressão aí para fazer tudo com IA, correr, gerar novos negócios. Isso é muito perigoso. Mas criar e testar coisas ficou muito barato. Se antes a gente demorava muito tempo, tinha que pedir para TI, tinha que ter um custo muito elevado, hoje você faz de maneira muito rápida. Um protótipo, você cria um site em minutos, você consegue testar um aplicativo usando ferramentas, por exemplo, como Lovable, o teu próprio Figma agora que tem uma extensão para IA, e é coisas que demandavam muito tempo não demandam mais, né? Layouts de arquitetura, coisas assim. Você quer mostrar para um cliente como é que ficaria um projeto antes de calcular, etc. Isso é feito de maneira quase que instantânea. Essa aqui é um site chamado There's an AI for That, onde que tem aqui milhares de IAs
né? Como se fosse um shopping das IAs, para que você possa, então, buscar pelos interesses. Na área de branding, marketing, comunicação, tem muita coisa. Tem startups que vão desaparecer, tem empresas que vão sumir do mapa em pouco tempo, outras que serão compradas pelas gigantes como Google, etc. Mas o que vale a pena você ver aqui é entender que para qualquer coisa que você faça, o que você queira, sempre vai ter um atalho, né, com inteligência artificial. Já testei muitas ferramentas, tem muitas excelentes que vocês talvez conheçam, e tem muitas que são muito ruins, que não fazem muito sentido, que você não vai ficar pagando $10, $20, $100 por mês por esse tipo de coisa. Então, a gente está num processo ainda de flutuação, é natural isso, todo mundo é a corrida do ouro, né? Tipo a Serra Pelada, né? Todo mundo querendo atrás do dinheiro, mas a tendência é que isso afrouxe um pouco. Esse aqui é um fluxo, tá, gente, de N8N. Essa é uma área que eu tenho desenvolvido muito, agora eu tenho estudado enlouquecidamente e isso por quê? Porque agora as automações com inteligência artificial fazem coisas incríveis, assim. Essa aqui é uma IA simples, uma automação simples para fazer análise de currículo, né? Você sobe um currículo no formulário, a partir da qualidade, né, do tipo de vaga, ele vai dizer se a pessoa está qualificada ou não. Você tem um que faz análise de textos na internet de um determinado assunto, faz um resumo e envia um e-mail para um cliente, por exemplo, sobre aquela temática. Então, você tem automações hoje no site do N8N, tem mais de 6.000, 5.800 templates, assim, que são modelos para você fazer automação, né? Isso é um boom também, tem muita empresa correndo atrás disso, desenvolvendo as suas próprias ferramentas, que já é uma fase mais avançada da IA. Não é só falar de prompt, não é só conversar com o chat GPT, é você fazer consulta a banco de dados, mandar e-mail para cliente de maneira automática, fazer a leitura de planilhas, enfim, tem várias coisas legais aí. Essa ferramenta aqui também chama ClickUp, é uma ferramenta bem avançada no que se refere a como que a gente trabalhava as tarefas dentro das nossas empresas. Se a gente acha super moderno Trello, Monday.com, Asana e etc., isso aqui é incrivelmente superior, no sentido de ter a possibilidade de você não só fazer a gestão das tarefas da sua empresa, né, como também você utilizar agentes de inteligência artificial para quase tudo. Então, se você tem que fazer uma análise sobre a presença da marca né, aquela varredura que a gente faz, você cria um agente para isso e ele faz citações, ele fala se as citações são positivas, negativas ou neutras. Você tem robô para tudo quanto é lado aqui. São ferramentas, gente, pagas, logicamente, mas esse é um recurso, e é aí que eu queria é, mostrar para vocês uma coisa que é o pulo do gato, talvez. Antes, para a gente olhar para uma plataforma dessa e falar assim: ah, não, isso aqui é incrível, eu quero isso na minha empresa, mas sei lá, custa R$ 100 por usuário, fica caro, fica inviável. Você pode hoje construir uma ferramenta idêntica a essa, usando inteligência artificial e usando as automações. Você não tem mais essa distância entre aquele que desenvolve algo, de algum software, e aqueles que compram software. Você pode produzir os seus próprios softwares hoje com uma certa facilidade. Não é uma coisa simples hoje, apesar de que a evolução tá, que eu tenho visto está mostrando que vai ficar muito simples, tá? A Claude já está usando uma ferramenta disso, o próprio Anti-Gravity do Google é uma ferramenta super poderosa para isso. Então, programar é visual e a partir de texto, a partir de fala, a partir de referências, e aí você cria o seu ecossistema. Você não tem mais necessariamente que depender aí de uma empresa estruturada para montar uma coisa gigante para sua empresa. Você pode montar por módulos, tá? Então, esse aqui é só para mostrar para vocês que as coisas estão caminhando para aí. Em Google Labs, gente, também fica uma dica para vocês. O Google Labs é um site do Google onde eles mostram as últimas inovações, as últimas
novidades aí em relação ao que está rolando na internet, tá? Então, internet, na inteligência artificial. Então, vale muito a pena vocês conhecerem um pouco dessas ferramentas. Já fiz teste em algumas para você fazer, por exemplo, eu quero pensar numa campanha para minha marca. Aí você pega as fotos de referência, você pega os elementos que compõem aquela marca, e ele então te dá uma série de insights, de brainstorm, é muito legal. Tem muitas ferramentas legais aí. E para onde que as agências estão indo? As agências de comunicação, as agências de marketing, né? Isso aqui é um exemplo, essa empresa aqui, TheKinfolks.com, ela vende produtos de IA dentro da solução dela. É uma empresa que tem aí aquela máxima de AI first, né? Painel de mídia, tudo que está relacionado a IA vai ser análise de dados. Eu não vou poder entrar aqui para a gente ver com mais detalhes, mas depois vocês vão acessar, vocês vão ver que coisa interessante que é o caminho que essa empresa está buscando, né? Ela está fazendo um trabalho bastante interessante. É, olha que legal isso aqui, gente. Canvas, faturamento de 4 bilhões, cresceu 173 vezes em 7 anos, né? Só que eu usei uma IA para fazer essa arte, para falar do Canvas, sem usar o Canvas, né? Ou seja, ele é super relevante, ele é super importante, todo mundo usa, todo mundo tem, mas você nem precisa dele mais, né? Imagina a flutuação de uma empresa dessa. De repente ela vale bilhões, de repente você não precisa dela mais para fazer. Olha que louco, né? É, exatamente isso aí, Valdeci. Quem quiser, depois a gente pode ampliar a nossa conversa aqui, porque o nosso tempo está bem curto. Então, entendo como é que o mundo mudou, né, gente? Tem uma ferramenta que está aí desbancando as ferramentas de design tradicionais, que é super utilizada, e de repente você nem precisa dela para determinadas coisas, né? Ou seja, é uma revolução em cima de revolução. Imagens prontas, post de rede social, tudo isso acabou. A agência que vive hoje fazendo redes sociais, que fica aí pensando em desenhos, isso já não existe mais. Além de ter IAs que fazem as inteligências artificiais, você está vendo aqui que tem pacote 150 artes editáveis aqui por R$ 19, né? E se você quiser comprar, porque se você quiser de graça, tem vários caminhos aí para você pegar. Então, esse lugar da comunicação, em especial do marketing, vamos fazer um post de rede social, acabou. A minha agência fazia isso, hoje ela não faz mais. Não faz mais sentido ter isso, né? Porque as automações estão fazendo isso, usando a identidade da marca, a cor da marca, tipologia. O que que você precisa ter é o seu cérebro para criar conexão com o objetivo de negócio. Aí já é uma questão muito mais ampla, né? Esse efeito manada, ele é muito perigoso, tá, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente vai acabar perdendo o nosso traço e o nosso diferencial. As marcas, para sobreviver, estão buscando aí esses collabs, criando aí novas interações com outras marcas, ampliando mercados, porque eu tenho que aumentar a minha base, eu tenho que ampliar o meu público, porque o meu público, como eu sempre tive no passado, já não me segura mais como marca. Então, eu tenho que me conectar marcas tradicionais com marcas modernas, marcas de setores diferentes, segmentos diferentes, para a gente dar conta de todas essas mudanças aí, tá? Disney vai liberar ferramentas de IA para fãs. O Porchat já liberou a voz dele lá no Eleven Labs. Então a gente vai comprar uma série de coisas. Vai comprar o traço da Pixar, mais a voz do Porchat, mais isso de não sei quem. E aí você vai construir as suas campanhas em todas esse ecossistema que está pronto para a gente consumir usando as inteligências artificiais. Você não vai ter mais o garoto propaganda, você vai ter a voz do garoto propaganda, o jeito de andar de não sei quem, o cabelo de não sei quem, a narrativa de não sei quem. Você vai comprar essas coisas separadamente e a IA vai dar conta de fazer tudo isso aí para gente. Que que eu posso Eu não vou passar esses vídeos, mas eu vou compartilhar com vocês no grupo o vídeo, já o link, para ficar mais fácil, tá, gente? Para vocês verem o nível, a qualidade que tá esses trabalhos feitos com animação usando inteligência artificial. Eu só falei que eu não ia entrar, mas aqui entrou. Hour One is like AI video magic. It lets my team create stunning videos,
Aqui também é uma experiência do Google. Esse aqui são as profissões, né? Um monte de, de profissionais que precisa para fazer uma direção de arte, uma direção de vídeo, de propaganda de TV. Claro, né, gente? Não vai acabar tudo isso, mas está tendo uma modificação, tá? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas sim aquele que se adapta às mudanças. Isso aí não é de hoje, né? Essa frase não é de hoje, super atual, né? Cada vez mais atual, mais do que nunca, né? E aí, antes da gente abrir, nós temos um tempinho, né? Nós estamos com o tempo bem corridinho, mas queria passar um recado para vocês. Primeiro, estou dando aqui nesse evento um bônus aqui de 15% para quem quiser se inscrever no evento. Esse evento a gente vai trabalhar automações com inteligência artificial, tá? Nesse QR Code que também depois eu compartilho com vocês lá no grupo. Acho que o Valdeci também compartilhou. E a Fernanda Cabral, que está aqui com a gente, quer dar outros dois recados, né, Fernanda? Para os nossos cursos Isso. que estão aqui no ponto de bala. Fernanda, com você. Gente, boa noite, tudo bem? Só para falar que a gente está aí já no período final de matrículas para o curso de branding e para o curso de marketing e vendas, que eu coordeno junto com o Alisson. Lá a gente trabalha bastante, né? Tem uma disciplina específica para trabalhar a parte de IA, né? Junto com várias outras disciplinas, né? Aqui o Alisson está colocando para vocês é, a, a, a lista de disciplinas do curso de branding. Então a gente tem aí a disciplina de inteligência artificial aplicada a branding, né? Que aí o Alisson tem 6 noites para poder trabalhar isso com vocês de uma forma mais intensa. Inclusive com a pergunta ali do Júnior. E, Alisson, se você puder passar para o de marketing e vendas. Uhum. E o curso de marketing e vendas, a gente também tem, tá? A disciplina de inteligência artificial, né? Mas aí já aplicada ao marketing e vendas, que é uma aplicação mais voltada para os setores comerciais, né? Para essa relação entre o marketing e aquele que faz o nosso produto ou serviço chegar ali no nosso consumidor final. Então, o marketing vendas também é muito interessante. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre os cursos, temos aqui o QR Code. O Valdeci também vai disponibilizar para vocês no grupo, tá? Tem aqui o do MBA em Branding e do MBA em Marketing e Vendas pela PUC Minas. Muito obrigada. Obrigado, Fernanda. Respondi aqui, Júnior, um pouco rapidamente aqui a sua pergunta. Vamos continuar essa conversa lá no nosso grupo. Quem não está no grupo ainda, que está aqui, não está no grupo que o Valdeci criou. Eu já até Valdeci, postei lá, Alisson, a pergunta dele, para se perder, para a gente poder ótimo, ótimo. transferir lá o né? Que aqui, como É, todos, né, pelo menos que já participaram aqui, sabem, é um, é. é um tempo corrido, mas que desperta aí, acredito eu, e vem acontecendo, né? Pelo Uhum. menos aí, em boa parte do que a gente já apresentou, esse despertar sobre vários assuntos. Eu acho que esse assunto, ele é surpreendente, assustador, mas necessário para que a gente se debruce e participe dele, né? Como agentes de comunicação, com a nossa burrice é, plural, né? Porque é ela que faz a coisa acontecer, no final das contas, você já iniciou aí falando. Gente, faltam 30 segundos para cair o link, eu agradeço demais, Alisson, Fernanda, Eu que e agradeço, mato vocês obrigado. todos que estão aqui presentes. E os cursos que os dois estão sempre à frente, Fernanda e Alisson, são de altíssimo nível, seja da pós, seja da imersão. E a gente vai estar com algumas novidades aí, né, Alisson? A gente conversou com os cursos livres, né, que alguns poderão fazer Exato. aqui, ou como vão fazer a imersão, podem lá já garantir que tem poucas vagas, né, Alisson? Já conversou aí que Tem poucas avançou vagas. bastante. É isso, gente. Obrigado. Abraço.